Que foi a maior notícia, né, do fim de semana, e não é o Flamengo ganhando do Corinthians, para deixar claro, né? Lula vence e é eleito presidente do Brasil e vai ser a terceira vez que ele ocupa esta cadeirita no Planalto, né, galera? A pessoa mais feliz do Brasil ontem era a Janja. A Janjona. A Janjinha. Ela foi Janjinha. ela foi tricampeã da Libertadores com o Flamengo e tricampeã com o Lula. Vai mandar e desmandar. Ela tem o perfil de ser a pessoa que gosta dos holofotes e que gosta de concentrar para si um protagonismo. Já dá para ver. Ela que entrega a garrafinha de água do Lula, batizado ou não sei, mas entrega. E ela tem um perfil de micromanagement que fala, né? De estar sempre ali na rédea curta do Lula, então... Ela que virou a página do iPad, do discurso dele, né? Era iPad aqui, vai ser papel, não era não. Ô, louco, hein? Tá moderno. E acho que eles se conheceram foi durante o cárcere dele em Curitiba, né? Foi. Então, ela socióloga, né? Socióloga, ia lá visitar. O Lula se apaixonaram, né? Muito doido. E agora o Lula assumindo a terceira vez, né? Foi bom, bem acirrada, né? Vocês acompanharam, assim, foi muito pareto ao longo da apuração inteira, né? Coisas que valem destacar, né? Talvez na soma aí. Talvez a maior recuperação de alguém que começou em segundo lugar no primeiro turno e quase, de fato, chegou a empatar ali. A divisão de estados foi muito comentada, né? Como ficou aí no final a apuração entre principalmente o Nordeste, né? Também teve Minas e alguns pontuais ali são menores. Parênteses em relação a Minas, é impressionante como Minas é incrivelmente um espelho do Brasil. A proporção de Minas fatalmente decide, né? Vai replicar a dinâmica nacional. É muito interessante. Impressionante. Cara, eu pontuaria 3 coisas aqui, ó. Eles são muito difíceis, 50.1, 49. Cara, assim, talvez a mais polarizada e 2 milhões de diferença, né? 2 milhões de votos de diferença. Então, o próprio Bolsonaro foi a oposição mais bem votada na história do Brasil numa eleição pós-democracia, né? Esse foi o primeiro ponto. Ou seja, não é nada fácil para o Lula no começo agora começar a governar, porque o país está muito dividido, né? E outra coisa que eu falaria também é o seguinte, diferente do que todo mundo pensa, eu acho que não foi o Nordeste que deu essa vitória pro Lula, mas a ampliação, a melhora dos números do Lula no Sudeste. Exatamente, porque o Bolsonaro, a partir de todo aquele perdularismo de véspera de eleição e toda, enfim, a estratégia da orgia fisiológica que teve em Brasília nos últimos anos, ele conseguiu subir, acho que 0,4% no Nordeste, que em tese é a maior região onde concentra os recipientes desse assistencialismo estatal. E no Sudeste ele perdeu algo na ordem de, acho que 11 milhões de votos. 11 milhões de votos. Eu vou checar esse número aqui, mas acho que fica nítido, né, que essas classes médias urbanas não toleraram aí o desdém dele na pandemia, especialmente, que foi a justificativa que a gente mais ouviu para explicar essa deserção ao Bolsonaro, entendeu? Fez falta isso. Você acha que o episódio do Bob Jeff e da Carla Zambelli ajudou o Sudeste a fugir um pouco? Eu acho que só reforça esse sentimento essa aversão acumulada, né? É a certeza final, por mais aquelas pessoas que olham para o PT com nojo torcendo o nariz, mas que na hora H, com aquele imediatismo, com a pressão do voto em si chegando, é o empurrãozinho que pode fazer a diferença. Eu acho que foi só assim para fechar o caixão. Para mim não mudaria, mas ia deixar bem apertado. Talvez que tenha mudado 500 mil votos. Isso. De 500 mil votos a 1 milhão de votos. Ia deixar só ainda mais apertado, né? Talvez chegando num ponto que para muitos que eram anti-bolsonaristas, era o cenário que se desenhava, né? Eu acho que o Lula vai governar, na verdade, para muito mais que 49% das pessoas contra. Porque para mim existiam dois polos, um da direita e um da esquerda, com o Lula e com o Bolsonaro. E no meio, uma grande massa que era anti-bolsonarista e antipetista. Então, se pegar agora aqui... 30% cada um em cada... Dos 49% que ficaram com o Bolsonaro, com certeza já estão contra, por exemplo, o Lula. Mas ainda nos que votaram no Lula, tem muitos que eram apenas anti-Bolsonaro. Então vai ser um governo difícil, não vai ser um passeio no parque, certeza. Não. Assim, o Lula ele nunca se colocou para a sociedade como um cara antissistema, né? Ele sempre foi um cara
conciliador. E o discurso dele provou isso depois que ele ganhou. Foi um discurso de conciliação. Mas eu acho que ele, nesse mandato, vai ter que fazer o que ele não fez em todos os governos anteriores, que é articular e saber governar com essa oposição e esse Congresso extremamente hostil que foi eleito aí, inclusive com maioria de centro-direita, né? Só reforçando o ponto que eu tinha colocado anteriormente, não foram 11 milhões de votos, foram 11%. Né? Ele teve 65,4% em 2018 no Sudeste no segundo turno e terminou com 54,3% nesse. Meu irmão, isso aí é fatal, letal, e tá aí para provar. Mas acho que olhando, lógico que o cadáver político do Bolsonaro, e que fique claro, o Churchill falava, né? Na vida você morre uma vez, na política você pode morrer várias. E tudo passa, tudo é cíclico, tudo é pendular. E o Lula chega nessas condições que a gente acabou de dar o panorama aqui. Porém, talvez o legado mais nefasto, aí a minha opinião do governo Bolsonaro foi a parlamentarização da despesa pública. A hiperconcentração de poderes sobre os rumos aí do dinheiro público, do orçamento público nas mãos do Congresso, especialmente do Arthur Lira, que quer se manter lá porque vai ter eleição para presidente da Câmara agora. Isso aí. Eu acabei de ler uma matéria aqui no Antagonista, assinada pelo Cláudio Dantas, que eu acho que enriquece esse ponto, que ele diz: o plano de Lira para dobrar Lula. O presidente da Câmara planeja reabrir prazo para federações, que é aquela nova possibilidade de partidos se fundirem e poderem ter uma bancada maior, e formar bloco político capaz de deixar Lula e o PT de joelhos. Então, basicamente, ele diz: o pronunciamento de Arthur Lira ontem, após a vitória de Lula, que foi muito elogiado, foi digno de apaziguamento, democracia, de conciliação, não foi sem razão. O presidente da Câmara, ombreado por diversas lideranças partidárias, quis mostrar que o poder hoje em Brasília já não emana do Palácio do Planalto. E isso ficará ainda mais claro nos próximos meses. Lira capitaneia, neste exato momento, uma iniciativa legislativa para reabrir o prazo que partidos se unam em federações. O prazo havia se encerrado em maio. Com esse instrumento seria criado, olha só, uma federação gigante, colossal, formada por PP, PL, PSD, União Brasil e até Podemos. Calcula-se uma bancada superior a 260 parlamentares. Ou seja, o que essa eleição sepultou de vez, na minha opinião, e eu tento ainda... Eu me defino também hoje em dia como realista esperançoso, que é uma frase do Ariano Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Mas qualquer um que tenta se apresentar como um sujeito de coerência, princípios, valores, constância, espinha dorsal, é fatalmente engolido pelo jogo de conveniências políticas e de ocupação de espaço, que em grande parte foi ocupado. E eles não vão querer largar o osso tão facilmente pelo Arthur Lira e os satélites dele no Congresso. Não, então, meu irmão, falando um pouco do PP, né, que tem o Ciro Nogueira, que é a base de sustentação do governo. Lula, já ligou pro Lula. Já ligou pro Lula. Exatamente, cara. Mas é isso que esses caras vão fazer. Desculpa. Entendeu? E o Lula vai sentar pra conversar. Porque ele precisa desses caras pra governar. Senão não... Então, assim, é engraçado ver extrema esquerda e extrema direita e a esquerda falando de várias pautas que, na verdade, na hora para governar o Brasil, os caras vão ter que sentar com os mesmos caras, entendeu? Isso é uma coisa que no presidencialismo de coalizão, né? E